Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, temos a graça de mais uma terça-feira estar aqui nesse lugar que nos acolhe para vivermos essa experiência bonita de oração. Reunidos em torno do altar da palavra da Eucaristia, o Senhor, Ele vem ao nosso encontro para sarar o nosso coração, para curar as nossas feridas. E a palavra de Deus, ela tem exatamente esse poder. Tem o poder de curar as nossas feridas, porque ela vai nos encaminhando para o Senhor, e ela vai trazendo ao nosso coração toda aquela esperança que nós precisamos para lidar com todos os acontecimentos da nossa vida, com todas as realidades que nós experimentamos, e passamos por tantas realidades que exigem de nós uma postura de fato mais branda, mais harmonizada, mais amável e misericordiosa. Mas a nossa resposta e a nossa postura diante das realidades difíceis que nós enfrentamos, elas só podem vir se de fato o nosso coração está curvado para o coração de Deus. Se houver dentro de nós abertura para que a misericórdia de Deus ela habite dentro de nós, porque uma vez que nós cultivamos essa misericórdia, nós passamos por um processo de transformação interior, nós passamos por um processo de cura interior, a cura das feridas que nos fazem tantas vezes agressivos na relação uns com os outros. Nós estamos celebrando hoje na liturgia da igreja a festa de um dos apóstolos de Jesus, que foi martirizado, o apóstolo Tiago. E o evangelho de hoje nos fala exatamente sobre a figura de Tiago e a figura de João, seu irmão. Eles eram discípulos de Jesus, os dois eram apóstolos de Jesus. Os dois irmãos faziam parte do grupo de Jesus. E o evangelho de hoje conta que a mãe de Tiago e João foi até Jesus pedir a ele para conceder que na glória os seus dois filhos sentassem um à direita e um à esquerda de Jesus. Talvez se a gente olhe, para o pedido dessa mulher, a partir de um olhar ferido, talvez a gente até entenda, talvez a gente até julgue essa mulher de ser orgulhosa, de querer que os filhos dela, se sobressaíssem em relação a outros. Mas se a gente também olha para a postura dessa mulher, com o olhar da ternura de Deus, nós vamos entender que o pedido dela é um pedido bom. Ela quer que os filhos vá para o céu. Ela vai pedir para Jesus conceder aos dois filhos a graça da vida eterna, da contemplação do céu. Porém, a gente sabe que dentro do processo humano, até mesmo as boas intenções, elas acabam provocando conflito. Mas isso vai provocar um conflito no grupo dos discípulos de Jesus. E os outros que escutam aquele pedido, eles começam a brigar um com o outro, eles começam a se revoltar pela atitude daquela mulher frente aos dois filhos dela. E aí Jesus, quando percebe que eles estão brigando, que eles estão criando uma celeuma, um conflito entre eles, Jesus chega e repreende. Jesus diz: olha, entre nós não deve ser assim. É muito bonito essa postura de Jesus, porque Jesus está sempre nos encaminhando, Jesus está sempre mostrando, apontando o caminho da harmonia,
Jesus está sempre abrindo caminho para a misericórdia. Jesus está sempre abrindo caminho para a gente poder entender que devemos evitar qualquer sentimento que flua dentro de nós, que possa nos colocar diante de uma situação conflituosa com o outro. Isso é claro, é muito natural da vida, mas nós não devemos viver plenamente assim. Na relação de convívio com os discípulos de Jesus, houve muitas experiências assim de conflitos, mas Jesus estava sempre ensinando: esse não é o melhor caminho. Os conflitos a gente experimenta, a gente passa por eles, mas a gente supera. Mas nós não podemos tornar a nossa vida um eterno conflito. Nós não podemos transformar a nossa vida numa guerra, porque a gente vai perdendo a beleza de viver por causa disso. Porque assim nós vamos construindo um espaço que é nocivo para nós, e isso é muito adoecível. O ser humano adoece exatamente por causa disso. Porque nós estamos deixando de trabalhar tantas virtudes dentro de nós, estamos estimulando a guerra, estamos estimulando o conflito, nós estamos deixando que a violência, ela cresça não externamente apenas, mas ela cresça dentro de nós, porque só há violência externa, porque antes há uma violência interior. A violência que a gente contempla com os olhos, antes ela existiu no coração de alguém. A violência é sempre fruto de relações feridas, de corações machucados, de pessoas que não passaram pela cura. E é muito importante, meus irmãos, a cura interior. Todo ser humano precisa ser curado, não apenas de feridas, não apenas de enfermidades físicas, porque o nosso corpo um dia vai adoecer. O tempo, vai determinando essas realidades físicas em nós. Mas o ser humano precisa, antes de tudo, ser curado das suas dores interiores, porque a maior de todas as doenças é a insatisfação com a nossa própria vida. A pior de todas as doenças que o ser humano pode experimentar é a insatisfação com sua própria vida. É alguém que não consegue administrar suas tensões, é alguém que todos os dias está amargo, amarga. É alguém que todos os dias está criando situações de conflitos e conflitos e conflitos. E nós vamos deixando de viver a vida na graça para viver a vida na desgraça. Por isso que quando Jesus olha os discípulos brigando ali por causa de poder, de quem é o mais importante, quem é o mais poderoso dentre nós, quem é que vai se sentar à direita ou à esquerda? Não, isso não tem sentido para nós. Jesus diz: não, isso é secundário, isso não tem valor. Porque quando a gente entra nessa neura, meus irmãos, a gente vai se perdendo. Nós não viemos para disputar, nós viemos para viver. O sentido de nós estarmos aqui não é para guerrear uns com os outros, nem eu e você viemos a essa dimensão da vida para a gente criar um espaço de guerra, de competição uns com os outros. Isso não tem sentido para nós, isso não tem valor, isso nos leva a perder a condição de sermos homens e mulheres felizes. E aí Jesus, de uma forma muito, muito clara, de uma forma muito direta, Jesus chega e diz: olha, não é assim. Isso aqui não tem valor na nossa experiência. Porque todas essas realidades de desejos que o ser humano guarda dentro de si, não pode ser o centro da sua existência. Porque quando nós vivemos movidos pelos nossos desejos, e tantas vezes esses desejos são desordenados, não tem como ser feliz.
porque nós estamos correndo atrás de algo que vai destruir a nossa vida. Nós estamos investindo naquilo que vai nos levar ao adoecimento emocional. E nessa noite, aqui nesse lugar, quando a gente escuta essa palavra, a gente diz: meu Deus, que palavra nova. Que palavra precisa ser dita para a humanidade escutar? Que palavra precisa ser atualizada? Por isso que nós não podemos deixar, e a gente precisa lutar para que a palavra de Deus ela tenha seu lugar no mundo, porque nela nós encontramos respostas que o mundo não consegue dar aos seus habitantes. Porque a linguagem hoje que perpassa a nossa consciência, meus irmãos, é uma linguagem muito perversa. É uma linguagem que está destruindo as nossas relações. É uma linguagem que está adoecendo a humanidade. É uma linguagem de guerra, de violência. Essa não é a linguagem do reino. Essa não é a linguagem do evangelho. A linguagem do evangelho é a misericórdia, o amor, a justiça e a verdade. E se nós não começarmos a trazer essa palavra, se nós não começarmos a trabalhar para que ela alcance o coração do homem, nós vamos permitir que a linguagem de dano, que a linguagem que destrói e que coloca o ser humano numa posição de guerra, ela continue prevalecendo entre nós. E nós vamos continuar reproduzindo relações adoecidas em todos os lugares, no trabalho, lá dentro da nossa casa, na relação familiar, na relação conjugal. A nossa relação é abusiva, a nossa relação é de competição. Aqui nós vamos medir esforços para ver quem manda mais, para quem tem mais poder. Aí de repente a relação vai perdendo o seu sentido, e quando a gente menos olha, a casa cai. Porque um reino dividido não tem sustentação. Porque um reino dividido não tem sustentação. Um reino que está dividida contra si mesma, ela não tem força. Quando o vento vem, derruba. Se nós não começarmos a entender que precisamos reciclar, nós precisamos aprender a reciclar as nossas memórias. O que é que significa isso, padre? A gente precisa fazer o processo de cura, de olhar para a nossa história e nos ver, minha gente, com menos dor. Olhar para a nossa vida e não enxergar tanto fracasso como a gente tem enxergado. Olhar para a nossa vida e entender que nós podemos superar os desastres pelos quais a gente passou. Nós precisamos reciclar as nossas memórias, a gente precisa curar a nossa consciência. E um caminho, meus queridos, um caminho muito favorável para isso é a palavra. É esse contato direto com a dimensão espiritual. É essa dimensão espiritual responsável pela harmonização da vida humana. Olha que interessante isso. Se é a espiritualidade a responsável pela harmonização da condição humana, se eu não busco viver aquilo que é espiritual, eu vou ser apenas movido por aquilo que é humano. Imaginemos, meus irmãos, um monte de seres humanos adoecidos, vivendo somente dessas doenças. Que espaço nós vamos criar? Que lugar nós vamos construir? Então Deus nessa noite está dizendo para nós, o Senhor Jesus está atualizando essa palavra que disse naquele dia de conflito com os seus discípulos: entre vocês não devem também ser assim. E quando Jesus diz isso, entre vocês não devem ser assim, Jesus está dizendo: ei meu irmão, ei minha irmãzinha, presta atenção, como é que tu tem vivido hoje? Como tem sido as tuas relações?
Como tem sido o teu contato lá dentro da tua casa? O que é que tu está construindo lá dentro da tua família? Como é que tem sido a tua relação de esposa com esposo? De filhos com pais? Que espaço vocês estão construindo? Que atmosfera está sendo nutrida ali dentro da convivência? Jesus está dizendo para nós aqui nesse lugar: se você está vivendo como os discípulos viveram naquele dia, que escutaram a mãe dos filhos de Zebedeu pedindo a Jesus para colocá-lo um à sua esquerda e um à sua direita, e os discípulos começaram a disputar um com o outro, ficar com inveja. Jesus disse: se é essa a relação que está acontecendo lá dentro da tua casa, olha a resposta de Deus para você nessa noite: não pode ser assim, não deve ser assim. A sua relação familiar, ela deve ser movida pela misericórdia, pela sensibilidade, pela ternura, minha gente, pelo amor. Não perda tempo se agredindo uns com os outros, isso não vale a pena. Não perca sua vida envenenando sua consciência, não vale a pena. Chega de guerra, chega de criar espaços de violência. Jesus está dizendo isso para nós nessa noite, no evangelho que foi proclamado. Olha que bonito, Jesus diz: quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o mais importante, seja aquele que serve. Porque o Filho do Homem veio para servir. Olha que testemunho bonito de Jesus. Olha que palavra poderosa que nos alcança. Mas olha que palavra que chega dentro de nós e nos leva a pensar: e eu? Como é que eu tenho me comportado? Lá dentro do meu trabalho, por exemplo, como tem sido a minha relação com as pessoas que fazem parte do meu espaço de trabalho? A minha relação com essas pessoas tem sido como? Tem sido uma relação benéfica? Tem sido uma relação nociva? Como é que eu tenho me comportado? Quais são os meus desejos lá dentro daquele lugar? E à medida que a gente começa a trabalhar isso dentro de nós, nós vamos passando pelo processo de cura. Aí se você me pergunta: padre, como é que eu posso fazer um processo de cura interior? Primeiro, para a gente fazer um processo de cura interior, a gente precisa reconhecer que dentro de nós existem danos. A gente precisa reconhecer que nós temos memórias feridas. A gente precisa aceitar que em diversas realidades da nossa existência, nós precisamos ser curados. Nós só vamos para o médico se algum sintoma se manifestou no nosso corpo. Ninguém vai para o médico por esporte. Não tenho nada para fazer, vou para o médico. Não, a não ser que essa pessoa tenha um problema. Mas nós vamos para o médico quando nós estamos doentes. Por quê, padre? Porque o sintoma, ele impulsiona. O sintoma, ele faz com que a gente reconheça que as coisas aqui não estão funcionando. Ou a gente tem a responsabilidade de reconhecer isso, ou o corpo não suporta a enfermidade. Mas eu preciso dizer para você que está aqui nesse lugar: nós não somos só corpo. Nós não somos só isso que a gente toca e vê. Nós temos uma dimensão psíquica e nós temos uma dimensão espiritual que precisa ser tratada e cuidada com toda responsabilidade. Porque uma pessoa adoecida espiritualmente ou emocionalmente é uma pessoa que também tem reflexos na sua dimensão fisiológica e biológica. Então fazer um processo de cura exige de nós reconhecimento. E quem não precisa? Todos nós. Porque o mundo nos fere,
Se a gente perguntar, quem nunca foi ferido aqui na vida? Quem nunca passou por uma experiência que você, quando passou por essa experiência, foi movido por um desejo de ódio, um desejo de matar quem fez isso com você, um desejo de esganar, de devolver na mesma moeda? Quem nunca passou por isso? Todos nós passamos. Isso é próprio da condição humana. Isso é real, meus irmãos. Mas isso não significa dizer que eu tenho que viver a minha vida toda assim. Nós somos seres que estamos também num processo de evolução mental. Em algum momento a gente precisa dizer, não, eu estou perdendo tempo. Olha o que é que eu estou transformando minha vida. Olha em que é que eu estou transformando minha família. Olha a forma como nós estamos vivendo. Olha o espaço nosso, como está sendo um espaço agressivo. Ninguém quer ficar ali. Ninguém suporta se encontrar no mesmo lugar. Ninguém consegue se olhar uns nos outros. Ninguém consegue se sentar para conversar. Porque quando isso é possível, aí vem o conflito, aí vem o desejo de competição, aí vem as nossas feridas emocionais, aí a gente já quer transferir todas as nossas dores para os outros. Aí a gente pensa, precisamos ou não ser curado? Precisamos, meus irmãos. Então o caminho com a palavra é um caminho de cura interior. Quantas vezes o que os discípulos viveram hoje no Evangelho não acontecem todo dia com a gente? Quantas vezes esse discurso de disputa, de competição, de inveja, porque fulano de tal está crescendo mais do que eu, então começo a tramar contra ele, aí eu já começo a deixar que a inveja contamine o meu coração e a minha consciência, aí eu já começo a falar mal dessa pessoa. Quantas vezes isso se repete todos os dias na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, na nossa comunidade, na pastoral que a gente faz parte. E a gente precisa, isso precisa ser real para nós. Isso não deve nos assustar, pelo contrário, isso deve nos ajudar a atingir a maturidade de entender, realmente eu preciso reciclar. Por isso, a direção de Jesus para nós nessa noite aqui é: deixemos que a sua palavra nos recicle. Deixemos que a sua palavra, ela entre dentro de nós de uma forma que ela diga, não, eu preciso mudar. O maior ser humano é aquele que é capaz de reconhecer que é fraco, que é frágil, mas que quer modificar essa condição em si. O homem, o maior dos homens, é aquele que literalmente se coloca nessa posição de: quem sou eu em relação ao outro? Quem sou eu para me colocar numa condição de superioridade ao outro? Não, eu sou humano tanto quanto o outro. Entende? Nós somos humanos tantos quanto os outros. E no dia que a gente se esquecer disso, Satanás nos derruba. No dia em que o ser humano achar que ele é maior do que o outro, Satanás vem e dá uma rasteira e derruba. Porque todos nós somos da mesma condição. A condição humana, fragilizada, uma condição fracassada, poderíamos dizer assim, por causa do pecado. Então existe uma marca de imperfeição, mas Deus nos move com sua graça. Por isso nessa noite eu quero convidar você a fechar seus olhos e a deixar que o Senhor, Ele vá no mais profundo, lá naquela ferida que você está relutando todos os dias, lá naquela ferida que te envergonha, e por causa da vergonha você não busca ajuda, você não reconhece que essa ferida existe,
porque você está violentando sua vida e está violentando a vida do outro, por causa da irresponsabilidade de não querer ser curado interiormente. Padre, eu posso ser curado? Você pode ser curado, basta que você queira. Deus pode restituir, sim, Deus pode restituir, desde que a gente seja capaz de dizer: Senhor, vem, porque eu já não suporto mais viver nessa condição. Eu quero maturidade espiritual. Eu quero ter uma consciência processada na espiritualidade, que me dê condições de não mais ser um reprodutor de violência. Eu quero orar nessa noite, nesse lugar, pedindo que o Senhor venha nos curar. Vem, Senhor Jesus, vem curar. Vem curar as nossas feridas que geram violência. Vem curar os corações daqueles que foram feridos pelos feridos. De pessoas que têm todos os dias que se submeter a violências e danos abusivos. Vem, Senhor Jesus, vem curar. Vem curar, Jesus, as nossas condições fracassadas. Vem curar as nossas dores interiores, as nossas memórias. Quantas memórias dolorosas nós carregamos ainda hoje e que nós não tivemos a coragem de nos largar dela. Meus queridos, quantas memórias que geram em nós depressão, melancolia, mudança de comportamento. Quantas memórias que nós fomos guardando e nós deixamos elas guardadas no baú, porque nunca tivemos a coragem de tocar nelas, porque a experiência foi tão dolorosa que a gente faz de conta que elas não existem, mas elas existem e elas se reproduzem em nós através das nossas atitudes. Por isso, vem, Senhor, nos curar de toda ignorância. Vem, Senhor, porque nós somos, antes de tudo, seres afetivos. Nós não somos pedras, nós somos afetuosos. Mas quantas vezes, meus queridos, nós estamos feridos na condição afetiva e a gente não consegue gerar afeto. E ao invés de sermos afetuosos, nós somos ignorantes, nós somos violentos. Peça a Jesus nessa noite e diga para Ele: Senhor, vem trazer amor ao meu coração. Vem trazer amor ao meu coração. Nós clamamos nesse lugar em favor das feridas que precisam ser curadas, porque nesse lugar, quantas nesta noite vão sair desse lugar curadas? Eu sei que nessa noite muita gente vai sair daqui para reciclar sua consciência e começar a trabalhar a harmonização dentro do seu espaço de vida. Eu sei que nesse lugar tem homens e mulheres sendo alcançados pelo Senhor nesse momento. Homens e mulheres que estão sendo agora visitados pelo Senhor. E Ele está arrancando todo o joio. Nós escutávamos domingo na missa Jesus contar a parábola do semeador que jogou a semente, mas de noite o inimigo foi e jogou o joio. Nós temos muitos joios em nós. Vai pedindo a Jesus agora. Homens, peçam a Jesus agora. Arranca o joio que está destruindo tua casa hoje. Pede para Jesus arrancar o joio que está desgastando a tua relação com tua esposa, que está ferindo a tua relação com teu filho. Porque tantas vezes esse joio em você tem te levado a viver de forma irresponsável. Você não tem sido aquilo que Deus quer que você seja dentro da tua casa, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite e Ele quer te curar.
Ele te trouxe aqui nesse lugar e Ele quer te tocar, e Ele quer te tocar, e Ele quer te curar, e Ele quer te libertar, para que você não destrua essa bonita plantação que é a tua família, que foi desejada e plantada pelo próprio Deus. Mas hoje você precisa assumir que precisa deixar Jesus arrancar o joio. O que o joio faz? O joio é uma erva indesejável. Ela nasce num lugar, e o que ela faz? Ela suga, ela tira da terra todos os nutrientes que a terra tem. O joio tira, retém para si e empobrece a terra. E o que acontece com a terra, padre? A terra perde o seu poder de produção, ela fica enfraquecida, e a semente boa que foi lançada nela não consegue nascer, e quando nasce não consegue crescer, e quando cresce não dá frutos, porque a terra está pobre, os nutrientes foram tirados dela. Depois o joio, quando empobrece a terra, que a semente boa nasceu, ela solta uma substância e ela queima toda a planta boa, e ela cresce e a planta boa desfalece. É isso que acontece conosco quando a gente deixa o joio entrar dentro de nós. Semelhante àquelas hospedeiras que nascem nas árvores. De repente elas nascem ali e elas começam a sugar toda a energia da planta. E aí a planta vai secando, os galhos vão secando, os frutos vão apodrecendo. E se não tiram as hospedeiras, o que acontece? A árvore morre. Eu quero profetizar nessa noite, de uma forma muito enfática, na vida de pessoas nesse lugar: ou você tira o joio, ou a sua árvore vai morrer. Ou você se dispõe a fazer esse processo de cura, de tirar esse joio, sua árvore vai morrer, sua plantação não vai dar frutos, o inimigo vai ceifar aquilo que é de Deus, porque o Satanás, ele é perito em roubar aquilo que é de Deus. Escute, quem tenha ouvidos ouça o que o Senhor diz nesse lugar. Satanás é perito em roubar o que Deus deu. Tua casa é plantação de Deus, ela é celeiro. E você não pode deixar que o inimigo roube, jogando o joio na tua plantação. Se você quer hoje, se você decide hoje, tem uma palavra de libertação liberada para você. Se você quer restaurar a tua casa, se você quer restaurar a tua família, porque você deixou o joio entrar lá dentro. E aí, o que o joio faz? Foi sugando. E o joio lá dentro da relação de vocês foi sugando o amor de um para com o outro. Foi tirando a beleza do olhar de um para com o outro. Já não existe mais beleza, já não existe mais amor, já não existe mais respeito, já não existe mais fidelidade. A terra perdeu os seus nutrientes. Uma árvore não se sustenta sem o nutriente. Clama, meu irmão, clama, minha irmã. Foi providencial que você estivesse aqui nessa noite. Foi providencial que você viesse nesse lugar, porque tem uma palavra que foi preparada e que está sendo liberada para você agora. É uma palavra de libertação, é uma palavra de cura, é uma palavra de restauração. Quantos nessa noite já estão sendo tocados? Quantos nesse lugar já estão sendo fervilhados por essa graça, por essa moção de Deus? Quantos nessa noite estão sendo tocados
por esse benefício que está sendo derramado pelo Senhor Jesus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E o Senhor diz: é tempo de libertação, é tempo de cura, é tempo de libertação, é tempo de cura, é tempo de tirar o joio para que o trigo nasça fortemente. É tempo de cura, meus irmãos. É tempo de restauração, não está perdido. Quem disse que estava perdido se enganou. Diz: oh, glória! Quem disse que estava perdido se enganou. Quem disse que não tinha jeito se enganou. Quem disse que já estava tudo determinado se enganou. Porque a palavra de Deus é poderosa. E quantos foram tocados nesta noite por ela? Eu creio, Jesus. Poderosamente eu creio. Poderosamente eu creio nesse poder que está sendo derramado. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Sim, eu me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira, todavia, me alegrarei. sim, todavia me alegrarei. Levanta tuas mãos para o alto. Todavia me alegrarei. Levanta tuas duas mãos para o alto e diz isso: ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu me alegrarei, Senhor. E eu tomo posse de tudo isso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Diga: eu creio. Eu creio. Levante seus braços e cante isso forte. O choro dura a noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Diga: eu creio. Eu creio. Solte sua voz e cante forte. E ainda Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. solte sua voz e cante forte. E ainda Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia, aplauda Jesus.